Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo, que está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Agora, a jornalista Vera Magalhães, da Folha de São Paulo, e o jornalista Rodrigo Cabral, da Rede TV, voltam a perguntar aos candidatos a prefeito de Belo Horizonte. Vejam as regras. O jornalista tem 30 segundos para perguntar. O candidato responde em 1 minuto e meio. O jornalista faz a réplica em 30 segundos e o candidato tem 1 minuto para a tréplica. Agora a Vera faz a pergunta. Por favor, Vera. Vou perguntar ao candidato Patrus Ananias. Candidato, o seu partido PT fez parte do governo do atual prefeito Márcio Lacerda durante 3 anos e meio. Depois, chegou a integrar a sua aliança até o último dia limite para registro das candidaturas, quando então decidiu romper e lançar a sua candidatura. Para o eleitor, não soa oportunismo eleitoral fazer tantas críticas a uma gestão da qual se fez parte, inclusive ocupando muitos cargos? Obrigado, Vera. Candidato Patrus, eu tenho 1 minuto e meio para responder. O candidato que ocupa a Prefeitura de Belo Horizonte fez uma escolha. Ele escolheu o outro lado. Ele pulou fora do nosso trem. O Partido dos Trabalhadores tem uma história de conquistas, de avanços, de serviços em Belo Horizonte, no Brasil. Desde 1994, o Brasil trabalha com 2 projetos. O nosso projeto, o projeto democrático popular, o projeto que pensa o crescimento econômico, que trabalha com os empresários, que trabalha e respeita e quer promover a classe média, mas que tem uma atenção especial para os pobres. Foi o projeto que implantou, e eu estive junto com Lula, o Bolsa Família e todos os programas sociais que mudaram o Brasil. Nós, participando do governo municipal, sempre tivemos questionamentos, diferenças. A minha posição pessoal foi sempre muito clara, mas acompanhei o meu partido. Agora, ficou muito claro, as coisas se definiram muito bem, quando o candidato optou pelo outro lado, que vem disputando conosco desde 94, na linha das privatizações, na linha de não ter propostas claras na área social, na linha de não ter um projeto para o país. Então, nós estamos na fidelidade ao nosso projeto, e o candidato afastou-se dele e escolheu um outro caminho, que não o nosso. Obrigado, candidato Patrus. Agora a Vera tem 30 segundos para a réplica. Em virtude desse rompimento de última hora, o senhor agora virou candidato a prefeito, depois de ter dito em 2008 que não pretendia ocupar novamente esse cargo. O ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff tiveram um papel importante ao senhor definir essa candidatura. O senhor sofre hoje de lulodependência na sua candidatura? Obrigado, Vera. Candidato Patrus, só tem 1 minuto para responder. Em 2008, eu estava ocupando o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nós estávamos implantando o maior conjunto de políticas públicas sociais da história do Brasil, realizando uma revolução pacífica, democrática, implantando o Bolsa Família, implantando os restaurantes populares, as políticas de apoio à agricultura familiar. Por isso, naquele momento, eu optei por permanecer no Ministério e servir a 60 milhões de brasileiros, entre os quais milhares, milhões de mineiros e belo-horizontinos. A situação colocou-se para mim quando ficou claro que o Partido dos Trabalhadores estava sendo excluído de um projeto que estava optando pelo outro lado. E a nossa candidatura nasceu aqui, em Belo Horizonte. Uma opção nossa. É claro que com o reconhecimento, o aval da direção estadual, da direção nacional, do presidente Lula e da presidenta Dilma. Obrigado, candidato Patrus. Agora o Rodrigo Cabral faz a sua pergunta. Eu vou perguntar para a candidata Maria da Consolação. Candidata, no seu programa de governo, a senhora propõe a destarifação do transporte público. Na prática, o que é isso, destarifação do transporte? Vai ter custo para os cofres públicos? A iniciativa privada não vai se afastar do serviço se não tiver uma boa compensação para a conta fechar? Obrigado, Cabral. Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio. Destarifação é uma questão simples. Hoje, para ser atendido na saúde, ninguém paga para entrar lá no posto, não chega lá fazendo pagamento. Ou na escola pública, porque o pagamento é anterior. Nós pagamos os impostos e saúde e educação é um direito. Nós queremos que o transporte também seja tratado como um direito, assim como ele é previsto na legislação. Nesse sentido, a primeira medida para fazer a destarifação e o processo de municipalização vai ser a revisão do contrato das concessões.
Você sabia que tem um contrato com as empresas de transporte coletivo que vai até 2028 e garante um lucro de 12% ao ano e garante que todo dia 29 de dezembro tem aumento de passagem em nossa cidade. Isso é um absurdo. Nós temos que rever esse contrato. Temos que, com a revisão, nós vamos garantir passe livre para os estudantes, vamos garantir passe livre nos finais de semana, vamos criar um fundo público na cidade para garantir a melhoria do nosso transporte. Vamos investir no metrô, porque já tem recurso do dinheiro do governo federal para isso. Eles não fizeram nesses últimos 20 anos. Eles têm que explicar por que não fizeram, porque tem recurso. E vamos articular o cartão 24 horas para que a pessoa possa andar pela cidade e pagar uma passagem por dia. Porque hoje nós andamos pequenos trechos e pagamos a passagem do início ao final do trecho completo. Obrigado, candidata. Cabral tem agora 30 segundos de réplica. Como seria esse fundo público? De onde a senhora tiraria os recursos? Teria aumento de impostos municipais? E isso não penalizaria a sociedade? A senhora tem 1 minuto de resposta agora. Primeira questão, a revisão das concessões. Se nós vamos reduzir o ganho das empresas 12%, vamos pensar, gente, isso é capitalismo sem risco. Você pega a concessão de um serviço público e já garante, de antemão, 12% de lucro. Ao reduzir a margem de lucro e ao garantir investimentos, inclusive previstos no governo federal, para o transporte público nesse país, nós vamos garantir esse fundo e vamos melhorar o transporte na nossa cidade. E vamos mais, articular com a região metropolitana o retorno dos trens urbanos. Porque a malha ferroviária está lá. Nós só precisamos rearticular esse trabalho. E vamos criar o cartão único na região metropolitana. É um absurdo que hoje uma pessoa que trabalhe no Barreiro, mora no Barreiro ou Venda Nova, fique parado no ponto do ônibus, porque ele não tem, ou ele tem um cartão BH Bus, ou tem um cartão ótimo. Obrigado, candidata. Agora a Vera volta a perguntar. Perguntar para o candidato Alfredo Pflister. Candidato, o senhor tem prometido construir helipontos na cidade e dotar a cidade de ambulâncias helicóptero. Qual é o custo de uma promessa como essa? Não seria mais rápido, mais efetivo e mais barato investir esse dinheiro em ambulâncias tradicionais, regulares? Obrigado, Vera. Candidato Alfredo Pflister tem 1 minuto e meio agora. Nós temos um problema na saúde, que é a chegada do paciente até o centro de Belo Horizonte. Porque as especialidades, o atendimento mais sofisticado está no centro. A periferia não tem esse atendimento. A condição de colocar, não é tão caro fazer helipontos, não é tão caro comprar helicóptero. Eu vou reduzir drasticamente o gasto da prefeitura com algumas coisas primordiais. Por exemplo, vou reestruturar a prefeitura. Já vou de cara que os 900 cargos comissionados que foram deixados pelo PT já não existem mais na minha gestão. Vou reduzir muito isso. Vou reduzir o número de secretarias. Vou dar responsabilidade aos meus secretários para resolverem as coisas. Vou também fazer uma parceria privada, por exemplo, com a Unimed. Eu posso isentar um pouco do INSS e conseguir comprar um helicóptero. Se eu não conseguir comprar os 4, comprar 2, comprar 1, de qualquer forma, eu vou tentar conseguir fazer isso. E eu tenho vontade. Quem tem vontade já tem 50% do caminho andado. Quem tem vontade de fazer, acaba fazendo. Obrigado, candidato. Agora a Vera Magalhães tem 30 segundos de réplica. Vera. Candidato, já é a segunda proposta da sua candidatura que a gente discute aqui, o senhor não diz exatamente quanto vai custar. Ao mesmo tempo, o senhor aproveita todas as oportunidades para bater no candidato do PT, Patrus Ananias. Até a véspera do prazo limite, o senhor ia apoiar o prefeito, Márcio Lacerda. É por isso que pensam que o senhor é um candidato laranja? Obrigado, Vera. Candidato Alfredo Pflister tem 1 minuto para responder. Candidato Pflister. Foi bom você fazer essa pergunta. O PHS é um partido relativamente novo. É um partido que começou... Na eleição passada, nós tivemos um candidato a vice-prefeito. Na eleição mais próxima passada, agora, nós tivemos um candidato a senador. Eu não vejo por onde o partido não poder ter candidato a prefeito. O rompimento da nossa aliança com o atual prefeito
foi feita com muita convicção. Nós chegamos à conclusão que, a partir do momento que essa ruptura ocorrida entre o PT, que já tinha escolhido inclusive o vice-prefeito, por causa de 2 cargos ou 3 cargos de vereador, a mais ou a menos, porque foi isso que aconteceu, ia trazer a disputa de Belo Horizonte para o âmbito nacional. E nós queremos exatamente o contrário, nós queremos trazer isso para o âmbito municipal. Obrigado, candidato. Agora o Rodrigo Cabral faz a sua pergunta. Minha pergunta é para o candidato Márcio Lacerda. Candidato, muito se fala na possibilidade do senhor reeleito deixar a prefeitura em 2014 para concorrer ao governo do Estado de Minas Gerais. Se o senador Aécio Neves ou o governador Eduardo Campos pedir para que o senhor seja candidato, o senhor vai dizer não a eles? O senhor dá a sua palavra de que vai cumprir um eventual segundo mandato na prefeitura até o fim? Obrigado, Cabral. O candidato Márcio Lacerda tem 1 minuto e meio para responder. Eu estava na Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado quando fui convidado por vários líderes para ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. Encarei esse projeto como um grande projeto da minha vida, uma forma de encerrar minha carreira profissional, deixando a minha marca profissional, minha marca de sensibilidade social na história de Belo Horizonte. Penso que tem feito um bom trabalho, reconhecido pela população. Não é fácil ter 55%, 59% de ótimo e bom numa capital do porte de Belo Horizonte. Eu, inclusive, distribuo esse mérito com os funcionários da Prefeitura, com a sociedade civil, com os empresários, líderes religiosos, vereadores, os deputados, as associações de classe e as lideranças comunitárias. E há muito o que fazer nessa cidade. Nós temos um planejamento de longo prazo muito bem estruturado. É possível, no segundo mandato, se a Prefeitura me honrar com a sua preferência, deixar um excelente legado e que possa honrar a minha história e orgulhar os meus netos. Portanto, eu quero continuar a ser prefeito de Belo Horizonte durante 4 anos, não pretendo me candidatar a nenhum outro cargo. Obrigado, candidato. Agora o Cabral tem 30 segundos para fazer a réplica. Candidato, nos últimos 18 meses, o senhor fez oposição ao governo Fernando Henrique do PSDB, depois fez parte do governo Lula do PT, depois fez parte do governo Aécio do PSDB aqui em Minas, foi eleito prefeito em 2008 com apoio do PT e do PSDB e agora rompeu com o PT. O eleitor não tem muitos motivos para desconfiar que o senhor possa mudar de ideia e deixar a prefeitura? Obrigado, Cabral. Prefeito, o senhor tem 1 minuto para responder. Em primeiro lugar, eu não rompi com o PT rompeu comigo em função dos nossos partidos, o PSB, o PSDB, os outros partidos, não concordarem em fazer a aliança, a fazer a coligação proporcional para vereadores com o PT. O PSB decidiu seguir sozinho. Em função disso, a direção municipal do PT, dominado por uma facção que sempre defendeu a candidatura própria, aproveitou, então, para fazer valer a sua opinião. Eu tenho um compromisso com a cidade, tenho um compromisso com o trabalho sério. Deixei de ser empresário, me aposentei e me coloquei a serviço do país, a serviço da cidade, a serviço do governo do Estado. Fui muito bem avaliado no governo Lula, muito bem avaliado no governo Aécio e agora a população me avalia bem. É isso que me conforta, é isso que me dá energia. Eu estou aqui exatamente para pedir à população para continuar me honrando com a sua confiança, para que eu possa continuar fazendo um bom trabalho.